Amei ouvir a minha esposa pregar, faz tempo que eu não ouvia. Amei. No Japão, nós estávamos lá, passamos 4 anos. No Japão, a gente fala que nós estamos 5 anos fora, porque nós ficamos 1 ano nos Estados Unidos, depois 4 no Japão. E foi, desde que nós saímos do Brasil para ir para os Estados Unidos, foi assim uma mudança radical nas nossas vidas, né? Nós pastoreávamos por 22 anos, e aquela rotina pesada de pastor, uma boa parte também do tempo como empresário, cuidando de empresa. Depois a gente parou tudo e nós fomos para os Estados Unidos para estudar por 9 meses, porque no Japão nós estávamos indo para implantar, nós temos uma Past Church lá, o pastor Timóteo já está há muitos anos, mas é uma igreja 100% japonesa. E nós fomos para começar uma outra igreja, que era uma igreja internacional, inglês e japonês. E obviamente nós optamos por aprender o inglês, né? E fomos para os Estados Unidos, ficamos 9 meses lá. E foi uma aventura incrível que nós tivemos como família. Foi muito desafiador de um lado e muito esticante do outro, né? A gente foi esticado de todas as formas. Eu me lembro que nesse tempo nos Estados Unidos, nós chegamos para estudar inglês e fomos para uma escola que prepara os jovens para ingressarem na universidade. Então tá eu e a Márcia lá, no meio de um monte de adolescentes estudando, e foi muito engraçado. Eu me lembro de uma cena, um dia, o primeiro dia que eu fui, nós íamos passar por um teste para identificar o nível que nós iríamos nos encaixar, né? E eu queria no nível mais alto possível, né? Então fui concentrado para o teste, e aí cheguei, do meu lado tinha um rapaz que ele era assim hiperativo, e ele tinha veio da China e tinha uns tiques meio esquisitos. Então ele sentava assim na cadeira, ele ficava batendo o pé assim o tempo todo, e do meu lado eu tentando concentrar, e aquele menino fazendo isso. E bom, foi um desastre o meu teste, eu não consegui me concentrar, não fui bem como eu gostaria, mas falei, tudo bem, ok, eu vou estudar na boa. E tinham muitos alunos, né? Cada um ia para uma classe diferente, um nível diferente, e tá. Aí cheguei na minha classe, primeiro dia de aula, e aí a sala estava lotada, né? E eu peguei um canto lá, sentei, não tinha mais esse espaço do meu lado. De repente chega um aluno atrasado, e a professora pede para ele entrar, e eu olho, e é esse menino do tique. Aí eu pensei, puxa, pelo menos do meu lado não tem vaga, ele vai para algum outro lugar, não vai sentar do meu lado. E aí, ok, mas aí a professora não tinha cadeira, a professora falou, pega uma cadeira na sala do lado e entra. E ele pegou a cadeira, ele foi colocar onde a cadeira dele? Do meu lado. E lá, dava uns 5 minutos, ele começava a bater a perna. Eu falei, Jesus amado, onde eu fui amarrar o meu burro? E foi um tempo assim interessante ali, mas aconteceu algo muito legal. Porque eu acabei fazendo amizade com esse menino, né? Estávamos lá os dois como alunos. Ele é um menino mesmo, talvez uns 18, 19 anos. Fizemos amizade, começamos a ministrar com ele. E ele veio da China, nunca tinha ouvido falar de Jesus. E eu comecei a ministrar Jesus com ele, tá? Um dia, estava numa das nossas classes lá, numa das aulas, e ele estava quieto aquele dia. Ele quieto, abaixado na cadeira, assim, todo mundo estranhou, eu estranhei, falei, uau, ele é tão hiperativo. Aí a professora foi perguntar o que estava acontecendo. Ele falou, que eu estou com uma dor de cabeça muito grande, e dor de cabeça no ouvido, e está me perturbando bastante, né? E por isso que ele estava quieto. Aí eu chamei ele no intervalo e falei, conheço Jesus, e Jesus tem poder para te curar, eu posso orar por você? Impus as mãos, e esse menino foi tocado pelo poder de Deus ali, e ele foi instantaneamente curado. Quase que eu me arrependi de orar, porque ele voltou de novo a ser hiperativo. E o legal é que a gente ficou nesse relacionamento, e depois, o último dia que eu o vi, depois disso eu acho que eu não o vi mais. Eu tinha ministrado bastante com ele, aí um dia ele chegou para mim e falou, olha, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu vi um homem, ele identificou como Jesus, e ele trouxe um livro bem grande, e ele queria me mostrar, ensinar os princípios daquele livro, no sonho. Ele falou para mim.
E aí eu ministrei muito com ele a respeito de Jesus e tudo mais, e a partir dali nunca mais eu o vi. Mas foi uma semente poderosa que eu sei que ficou no coração dele, e esse menino com certeza é um grande homem de Deus já, tenho convicção disso. E ali nós começamos, né, a nossa aventura de frear, mudar completamente a nossa vida. E eu me lembro que uma pessoa falou para mim, eu nem lembro quem foi, mas ele disse o seguinte, falou: Gomer, você vai estranhar demais. Você está num nível ministerial, de cuidando de igrejas e associação do MDA. A gente tinha café de pastores lá em Barueri, era em média 200 pessoas que vinham para o café de pastores, e supervisionando, era superintendente da associação do MDA em São Paulo e região, São Paulo, Minas. Era uma loucura. E de repente a gente frear completamente e entrar num outro ritmo, um ritmo de estudante, junto com adolescente, de ralar o dia inteiro estudando, e os adolescentes, óbvio, né, porque eles terminavam lá, já terminavam o período, já tinham feito lição, já tinham feito tudo, porque nós tínhamos o Mateus e a Ana que estavam com a gente também, e eles tiravam de letra. A gente saía de lá, tinha que ir para casa, limpar a casa, cozinhar e ficar até meia-noite, às vezes 1h da manhã estudando, porque a gente precisava se dedicar àquilo, e foi um tempo muito diferente. Aí alguém me falou: você vai estranhar isso vai ser um choque para você. E eu confesso que foi nesse período, uma das coisas fantásticas que aconteceu pessoalmente comigo, que eu provei a mim mesmo. Porque uma coisa, por mais de 20 anos, você liderando, então você ora, você lê a Bíblia, você busca a Deus, mas a pergunta que eu me fazia se eu parar, se eu não tiver que pregar para ninguém, se eu não tiver que aconselhar ninguém, se eu não tiver que preparar nenhum estudo, se eu não tiver nenhum envolvimento ministerial, como vai ser a minha fome e a minha sede? Pela palavra de Deus, pela presença de Deus. Então isso para mim eu falei, eu quero provar isso para mim mesmo. E eu digo para vocês que eu nunca fui tão assim apaixonado por Jesus e pelo Espírito Santo do que quando nesse momento onde eu não tinha que pregar para ninguém, não tinha que ensinar para ninguém, mas era para mim e Deus, o meu relacionamento com Ele. Então assim tem sido algo fantástico, porque agora nós passamos esses 4 anos no Japão, e pela graça e misericórdia de Deus, a igreja ficou super bem estabelecida lá. Deus nos deu muitas estratégias, e a igreja está crescendo. Eu recebi notícias agora, a pastora Rebeca, o pastor Paulo, junto com toda a equipe do PGN, eles foram para lá, e ficaram uma semana, e voltaram tão impactados com aquilo que Deus está fazendo no Japão, porque aqui para a gente é muito comum, né? A gente vê as pessoas levantando a mão, adorando Jesus, mas você vê japonês fazendo isso, um pessoal que eles não conhecem Jesus, vai falar de Jesus para eles, Jesus quem é? Alguns conhecem, mas falam o seguinte: sei sim, Jesus é aquele Deus lá do Ocidente, né? Ele fala inglês, né? Para você ter uma ideia, na cabeça deles a língua da Bíblia é o inglês, porque para eles é uma religião do Ocidente, e eles têm uma religião do Ocidente, do Oriente, e assim por diante. Mas você vê essas pessoas sendo impactadas pelo amor de Deus, sendo transformadas, e a igreja, todas as semanas, pelo menos 8 pessoas novas têm vindo à igreja, e é muito lindo, é muito gostoso ver. Então nós terminamos esse período, voltamos para o Brasil, e entramos agora num outro desafio, num outro momento da nossa vida. Nós tínhamos uma empresa já há muitos anos atrás, pouquinho antes de começar a igreja, nós começamos um negócio também na época, e depois mergulhamos no reino de Deus, o negócio ficou um pouco de lado lá, continuou crescendo, mas agora nós voltamos para assumir esse negócio, mas não um negócio para nos sustentar, mas o que Deus tem colocado muito no nosso coração é de liderar esse negócio como uma missão, porque o nosso propósito é plantar igrejas em todos os lugares da terra. E eu tenho colocado tudo que Deus tem nos dado à disposição desse sonho e desse projeto. E estar aqui hoje para nós, nessa igreja, é algo muito gostoso, muito reconfortante no nosso coração, de saber o comprometimento que vocês têm com o reino de Deus, de saber o comprometimento dos jovens dessa igreja com a grande comissão,
né? O mundo vai de mal a pior, mas é a grande oportunidade que nós temos de, como igreja, levantarmos uma geração em comum, uma geração que vai ser luz no meio das trevas, uma geração que vai ser referência, porque as pessoas estão batendo cabeça sem referência nenhuma, mas Deus está levantando uma geração que vai ser referência na terra. Eu sei que eu estou diante de uma equipe assim, de uma igreja assim, uma igreja que de fato ama os projetos de Deus, ama aquilo que Deus ama, que ama os sonhos de Deus, uma igreja e pessoas que são incubadoras dos sonhos de Deus. Deus sonha, irmãos, Deus sonha. A criação do mundo partiu de um sonho de Deus, e Deus começou a declarar esse sonho, e assim se fez. Mas hoje, depois que Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas, Deus não cria mais, porque Deus nos colocou e fez parceria conosco. Tudo que Deus faz hoje é através de nós. É através de nós, os sonhos. Eu sei que essa igreja aqui nasceu com um sonho que Deus plantou no coração de algumas pessoas, do pastor Jackson, de outros que já estavam aqui. Então Deus plantou esse sonho, e quando a gente começa a sonhar e começa a dar vazão para isso, as coisas começam a vir à tona e glorificar o nome de Deus. Mas, irmãos, eu creio que os sonhos de Deus para os últimos dias vai muito além do que nós imaginamos. Eu tenho uma obstinação muito forte no meu coração, e essa obstinação é ajudar cada pessoa que Deus me der a cumprir o seu potencial máximo. Porque isso, eu creio que cada pessoa que nasceu, há um potencial embutido no coração dessa pessoa incrível. E a igreja é o lugar para treinar, para adubar, para equipar e para ajudar cada um chegar no potencial máximo daquilo que ele nasceu para ser. Meu sonho é que nós, como geração, não só para mim, mas todos nós, possamos falar como o apóstolo Paulo, depois de passar por tudo que ele passou. Já na segunda carta de Timóteo, já talvez nos últimos meses da vida de Paulo, que ele escreveu essa carta dizendo para Timóteo, falou: eu já estou sendo oferecido como libação, como um cheiro suave diante de Deus, mas eu tenho consciência que eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. O que Paulo estava dizendo é o seguinte: aquilo que eu nasci para fazer, eu fiz. Não tem algo mais maravilhoso nessa terra do que alguém poder terminar os seus dias com essa convicção. Eu gosto também do que Lucas escreve a respeito de Davi. Ele diz lá que Lucas escreveu o livro de Atos, ele relata a respeito de Davi, dizendo o seguinte: tendo Davi cumprido o propósito de Deus na sua geração, ele adormeceu e foi sepultado com seus pais. Então eu creio com todo o meu coração que Deus está levantando uma geração assim. Não é uma geração como a Márcia pregou aqui, relativista, mas uma geração que tem algo dentro de si, que o direciona para um alvo. Uma geração obstinada a cumprir o propósito de Deus. E essa geração vai poder chegar diante de Deus e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, o que eu nasci para fazer, eu fiz, no nome de Jesus. E é para essa turma que eu quero ministrar aqui, eu quero falar algo que é muito simples. Aleluia, glória a Jesus. Algo que é uma verdade aparentemente muito simples, mas ao mesmo tempo muito profunda, e uma verdade que para mim ela tem se tornado latente no meu coração. E quando eu estava pensando no que ministrar aqui, o Espírito Santo colocou no meu coração que essa palavra que eu quero trazer, que eu vou ministrar aqui, é uma palavra que eu gostaria muito de ter ouvido e entendido esse princípio, quando eu estava na idade da grande maioria de vocês aqui, que são bem jovens. E eu não entendi com essa profundidade, e mesmo assim Deus teve misericórdia, e algumas coisas deram certo na nossa vida, outras nem tanto, mas as que deram certo foi por causa desse princípio. As que deram errado foi por não entender esse princípio que eu quero ministrar com vocês aqui. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João capítulo 16. João capítulo 16, a gente vai ler alguns versículos, mas antes de ler, só vamos aqui contextualizar.
nesse momento, Jesus estava preparando os seus discípulos para o que estava por vir. E o que ia acontecer de imediato, os discípulos iam ficar realmente horrorizados, decepcionados, frustrados. E Jesus estava então preparando. Quando a gente pega aqui João, por exemplo, capítulo 14, Jesus já começa a falar da sua morte. Aí João 15, ele fala sobre: eu sou a videira e vocês são os ramos, e vocês conectados em mim, vocês vão dar muito fruto, e tá. E aí João 16, Jesus começa de uma forma mais direta, entrar muito profundo no assunto da sua morte, que era algo que os discípulos, se eles pudessem, eles não participariam. Mas quando Jesus ministrou isso aqui, eu não sei exatamente o lugar em si, o contexto, mas eu fico imaginando que os discípulos estavam vivendo o auge do seu relacionamento com Jesus. Nós conhecemos o histórico de boa parte deles, que eram homens que estavam vivendo a vida lá, não enxergavam um palmo na frente do nariz. A expectativa de muitos deles, de alguns deles, não passava do Mar da Galileia, porque era o lugar onde eles buscavam sustento para o dia a dia. A expectativa deles estava só ligado à pesca, algo que era corriqueiro ali. Estavam vivendo num momento de jugo romano, estavam debaixo do jugo romano. Eles não sentiam, não podiam ter liberdade como nação. Isso deve ser terrível, Eles estavam debaixo de uma ocupação romana e vivendo assim. Então, qual a expectativa do futuro? O que vai acontecer daqui a alguns anos? Eles tinham perdido essa referência, perdido a referência profética, inclusive. E no meio desse marasmo que eles viviam, de repente entra um homem na vida deles, que é Jesus. E Jesus tira esses caras do estilo de vida que ele estava vivendo e traz esses homens para perto. E eles começam a ficar surpreendidos com Jesus. E eles estavam no auge desse mover, dessa aventura com Jesus. E Jesus chama eles para uma reunião. E eles vão para essa reunião. E Jesus começa a falar algumas coisas um pouco estranhas, que eu fico imaginando, eles devem ter olhado um para a cara do outro. Como assim? O que é isso que ele está dizendo? Vamos só ler aqui para a gente entender um pouquinho desse contexto, a partir do versículo 5, João 16, 5. Jesus diz assim: agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, converterá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo está condenado. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará por toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Bom, Jesus está falando aqui de coisas muito poderosas, mas que eu imagino, me colocando no lugar dos discípulos, eles não entenderam nada e nem prestaram atenção em nada, porque o que bateu no coração deles foi o seguinte: Jesus disse: eu vou embora e vocês não me verão mais. É como aquela história, que às vezes a gente faz muito isso e também passa muito por isso, que alguém fala: eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim, qual que você quer primeiro? Não sei qual a sua escolha. Jesus não deu escolha para eles, mas Jesus primeiro deu a má notícia: eu vou embora e vocês não me verão mais. Mas quando Jesus deu a boa notícia, a má notícia foi tão má aos olhos deles, foi tão má que perdeu o brilho completo da boa notícia. Eles não captaram o que Jesus estava para dizer, os princípios que Jesus estava para ensinar para eles. E por quê? Vamos nos colocar no lugar deles. Voltando então no histórico que esses camaradas viviam. Imagine, vamos pegar um deles, vamos pegar Pedro, que era o líder que Jesus escolheu, que talvez fosse um pouco mais velho. A Bíblia relata que ele era casado, tinha mais experiência. Então ele se tornou um pouco mais, a vida dele se tornou um pouco mais aberta para a gente conhecer, os erros, os acertos de Pedro. Então vamos imaginar Pedro, um cara que nasceu talvez naquela vila de pescadores, e a única coisa que ele tinha
de perspectiva de vida era levantar todos os dias, pegar o seu barquinho, ir lá buscar alguns peixes, e tentar vender esses peixes para comprar outras coisas, alguns ele guardava para comer, e assim era a rotina de vida dele, um dia após o outro, uma estação após a outra, e tudo aquilo. Até que um dia, veio alguém caminhando na praia, e olhou firmemente para ele, e disse: vinde após mim, e eu farei de você pescador de homens. Pedro acreditou, e ele pagou um preço alto para isso. Ele abriu mão da sua atividade profissional, para seguir alguém que ele não sabia exatamente quem era. Ele não entendia exatamente tudo aquilo que ele dizia, mas as palavras de Jesus penetraram no coração de Pedro e abriram um novo horizonte de sonho, de perspectiva para ele. E ele saiu e foi atrás de Jesus. E cada vez que Pedro voltava para a sua vila, eu fico imaginando, Pedro se tornou um cara famoso. Porque a vida de Jesus, os milagres que Jesus fez, a Bíblia diz que a notícia percorria por todos os lugares e vinham multidões atrás de Jesus. Imagina você ser amigo de Pedro. Você talvez não tivesse, a maioria não tinha muita proximidade com Jesus, mas imagina ser amigo de Pedro. Chegava de tarde, ia lá bater um papo com Pedro, sentar na varanda de Pedro e dizer: e aí Pedro, como foi o seu dia hoje? E Pedro virou estrela lá na Galileia. Ele começava a contar, né, as aventuras, né, Jesus transformando a água em vinho, e as pessoas: mas como assim esse vinho, como que era o gosto desse vinho e tá, talvez todas aquelas questões que talvez a gente tenha, as pessoas tinham e perguntavam, e Pedro respondia. E quando o dia que ele chegou, voltou contando que Jesus alimentou 5.000, mais de 5.000 pessoas, com 2 pães e 5 peixes. Aí, como foi isso? E ele contava essas experiências maravilhosas para todo mundo, e uma aventura a cada dia. E o dia então que Pedro andou sobre as águas? Esse dia, ele escondeu com certeza a primeira parte, né, que ele deu uma afundadinha lá, mas ele foi o único que teve essa experiência. Ele falou: eu vi Jesus, eu falei: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo. E ele andou sobre as águas. Ele tinha essas experiências para contar. O dia que Lázaro ressuscitou, irmãos, ele viveu isso, ele estava ali perto, ele viveu isso. Mas depois dessa reunião, aqui, Pedro volta para casa, meio cabisbaixo. Os vizinhos talvez se juntam lá: e aí Pedro, o que você tem para contar hoje? Ele falou: hoje eu não estou muito para conversa não. Hoje a coisa não... Mas como assim, Pedro? Porque Pedro estava se sentindo, talvez, enganado, desiludido. Ele falou: apostei tudo o que eu tinha nesse homem, e agora simplesmente ele disse que vai embora, e a gente não vai vê-lo mais. Você pode imaginar, se colocar no lugar de Pedro, entender isso? Eu estava esses dias, a minha filha, Ana Luísa, estava fazendo um curso, nessa área de criança em risco, e ela teve uma palestra com um psicanalista e pesquisador, no fim é um cara bem conhecido, escreveu muitos livros, chamado Ivan Capelato. E ele fez uma pesquisa e um estudo sobre o ser humano, sobre as características de cada indivíduo. E ele chegou à conclusão, eu não vou ler aqui muita coisa, mas só para a gente entender um pouquinho esse contexto dessa notícia que Jesus deu para os discípulos. Ele chegou a uma conclusão que existem no mundo basicamente 3 tipos de indivíduos. E esses indivíduos, eles são frutos de famílias. Todos nós, seja qual tipo de família for, família bem-sucedida ou não, mas todos vieram de uma família, né? Vieram de uma teoricamente, né, de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, e teoricamente cresceram dentro do seio de uma família, né? E a família ideal deveria utilizar alguns ingredientes que foram o propósito de Deus. Quando Deus criou o homem, né, Deus criou o homem e a mulher, e Deus deu a ordem de serem fecundos, multiplicarem e encher a terra, mas Deus deu os ingredientes necessários para que o homem nascesse, gerassem filhos, e esses filhos fossem pessoas bem estruturadas em todas as áreas. E esses ingredientes que Deus colocou no seio da família, né, é o amor, disciplina, afeto, exemplo, são como ingredientes que
compõem e formam um indivíduo. E esse camarada, esse Ivan Capelato, ele fala muito sobre a questão do afeto, do amor, da disciplina, como ingredientes na formação do indivíduo. E se tivesse... E uma família que tem a combinação perfeita desses ingredientes na quantidade certa, ele diz que forma indivíduos que ele classificou como self, é o nome que ele deu. E essa pessoa, digamos, de uma família praticamente perfeita, são pessoas que vão nascer e vão crescer com um senso de segurança, um senso de pertencer. Eu sei quem eu sou, eu sei que eu pertenço a um lugar. Essas pessoas vão crescer com uma boa autoestima, essas pessoas vão crescer com um senso ético interno, né? Pessoas que vão ter um senso de ética aqui dentro, não só de fora, não são leis externas que vão direcionar essas pessoas, mas elas têm boas leis internas, éticas internas. São pessoas que vão ter empatia com os outros, empatia com a dor dos outros, pessoas cheias de compaixão, pessoas que vão ser bem resolvidas, seguras, que têm a sua identidade bem firmada, não vão ser pessoas carentes de afirmação de outros e tal. Bom, mas a gente sabe que esse tipo de família é algo que praticamente não existe. Eu não sei quem aqui, se tem alguém que veio de uma família assim, com esses ingredientes na medida perfeita, né, que pode ser essa pessoa que eu descrevi aqui. Segundo ele, 95% dos indivíduos não se encaixam nesse primeira categoria aqui. Eu diria que só se encaixaria nessa categoria alguém que de fato nasceu num lar cristão, onde esses pais também nasceram no lar cristão, então uma geração que veio acertando e alinhando até chegar em alguém uma família bem ajustada. Mas a gente sabe, eu digo por mim mesmo, nós criamos os nossos filhos debaixo do temor do Senhor, da palavra de Deus, mas eu olho para trás e eu sei que nós erramos em várias coisas. Então, 95% teoricamente das pessoas não se encaixam nessa categoria. A segunda categoria é o seguinte, ele dá o nome de ego. É uma pessoa que teve uma criação boa, né, que teve esses ingredientes de forma aceitável, o amor, o afeto, a disciplina, o exemplo. Então são pessoas que têm algum tipo de ética interna, empatia, compaixão, porém normalmente essas pessoas têm um problema de autoestima em algum nível, e elas não têm esse senso de pertencer. Qual que é a solução para essas pessoas? Elas precisam de um espelho. São pessoas que precisam de alguém em quem se espelhar. Elas precisam de alguém para ajudar a tomar as decisões certas. São pessoas que precisam de um ponto de referência na vida. Eu diria que nesse quesito aqui, talvez se enquadram a grande maioria de nós. Segundo ele, 95% das pessoas se encaixam dentro dessa categoria aqui. Então, níveis diferentes, mas todos nós precisamos disso, precisamos de um norte, precisamos de alguém como referência. Eu estou falando tudo isso porque eu creio que os discípulos todos se encaixavam dentro dessa categoria aqui. De alguém que precisa de um espelho, de uma referência, precisa de um grupo de afirmação. Nós vemos muito forte isso na nossa sociedade. O que acontece com a grande maioria dos adolescentes que fazem parte desse grupo aqui? Eles precisam de um grupo ao qual eles pertençam, uma turma, para eles chamar de a minha turma. E só que o grande problema é que por causa dessa necessidade de pertencer a um grupo, muitas vezes os jovens, eles começam a negociar os seus princípios. Por causa dessa necessidade de ter uma aceitação, de ter um grupo que eu faço parte, eles vão negociando princípios. E é aqui que o diabo entra e vai corroendo toda a sociedade por causa dessa necessidade. Todo mundo tem essa necessidade de pertencer, de fazer parte de algo. E os discípulos, com certeza, tinham isso. Eles estavam debaixo do jugo romano. Eles, pelo perfil que nós vemos na grande maioria deles, eles não eram aqueles caras excelentes, aqueles caras gênios, que faziam parte da alta sociedade intelectual ou financeira. Eles possivelmente, naquela época, era muito comum um jovem crescer
na expectativa de ter um mestre, um rabino de referência, que fosse o seu professor, ele fosse ser discípulo desse rabino, aprender as coisas básicas com esse rabino. Esses jovens todos, eles já estavam em idade, já tinham passado dessa idade, e com certeza eles foram rejeitados pelos rabinos. Eles não tinham essa referência, eles precisavam de um espelho, mas eles não tinham esse espelho. Só que o dia que eles encontraram Jesus, você pode imaginar como foi, caiu como uma luva. Caiu como uma luva. Alguns deles eram jovenzinhos. João, por exemplo, era praticamente um adolescente. E começou a andar com Jesus. Nasceu o sonho reviveu no coração deles, a expectativa, um grupo ao qual eles pertenciam. Imagina, eles chegavam na cidade, acompanhando Jesus, e aquela multidão toda, à volta, ao redor de Jesus, e eles lá, é o meu grupo, eles vieram para nos ver. E o dia que Jesus separou eles de 2 em 2, falou, agora vocês que vão limpar os leprosos, vocês que vão expulsar os demônios. Quando eles voltaram extasiados. É o meu grupo, eu pertenço, agora eu tenho um trilho, eu tenho uma esperança. E ele fala coisas incríveis, como Filipe diz, Jesus falou para eles, aliás, foi para Pedro, né? Jesus falou para os discípulos, vocês querem ir embora? Depois que Jesus tinha trazido um sermão duro, e Pedro falou, Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida para nos dar. A gente não entende muito as suas palavras, mas elas entram no nosso coração e elas geram vida. Não são palavras soltas, mas é semente poderosa entre nós. Nós não vamos te abandonar jamais. Não vamos te abandonar jamais. Eu até tenho uma teoria que é muito minha, não procure base bíblica, porque é uma interpretação pessoal, que Pedro talvez tenha negado Jesus, talvez até por decepção. Porque ele pensou, larguei tudo para seguir, agora ele vai embora. E os caras vêm para prender, ele não faz nada. Pedro queria fazer alguma coisa, falou, arrancou a orelha do soldado, mas não vamos deixar levar o Jesus não vai embora. Mas simplesmente Jesus foi como ovelha muda. Pedro ficou indignado com isso. Eu imagino que na hora que ele negou Jesus, ele estava nessa crise existencial. Perdi o meu grupo, perdi meu espelho, perdi a minha referência. Como que eu vou voltar agora para a minha vida? Um pescador que largou tudo, agora falido. Tudo isso deve ter passado no coração deles. Enquanto eles ouviam Jesus dizendo, a má notícia, eu vou embora e vocês não me verão mais. Agora, por que Jesus machucou tanto esses caras assim? Por que Jesus não amaciou um pouco tudo isso? Eu creio particularmente que Jesus queria ressaltar, e eles só iriam entender isso depois, e Jesus já sabia. Jesus queria ressaltar, queridos, algo que nós precisamos ressaltar hoje como igreja. Jesus queria ressaltar o valor da pessoa do Espírito Santo. Porque Jesus disse para eles, é melhor que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, Ele vai vir. Os discípulos não entenderam como é melhor. O que podia ser melhor do que Jesus? O que podia ser melhor do que aquele espelho, do que aquele trilho? O que podia ser melhor do que as palavras de consolação que Jesus tinha? O que podia ser melhor? Irmãos, olha aqui, em Mateus capítulo 12, Jesus fala uma coisa muito interessante. Ele falando para os fariseus lá. Ele dizendo o seguinte, que a rainha de Sabá gastou uma fortuna para ir atrás de Salomão e ouvir alguns conselhos de Salomão. E Jesus fala, e aqui está quem é maior do que Salomão. Não sei se vocês conhecem a história da rainha de Sabá. A rainha de Sabá é uma mulher, era uma rainha riquíssima. Ela marcou uma audiência com Salomão, gastou algumas horas, talvez, na presença de Salomão. Ela ficou, a Bíblia diz o seguinte, em Reis fala que ela ficou fora de si, quando ela ouviu a sabedoria que saía de Salomão. E ela disse, bem-aventurados são os seus servos, bem-aventurados aqueles que comem a sua mesa, que têm o privilégio de ouvir essas palavras de sabedoria que você tem. E a rainha de Sabá trouxe 4 toneladas de ouro, de brinde para Salomão, por algumas horas de aconselhamento, de ouvir palavras de sabedoria. Só que Jesus fala, eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E os discípulos falavam, uau, nós estamos do lado dele. Nós ouvimos as palavras dele. Ele fala diretamente conosco, ele fala ao nosso coração, ele nos exorta.
Algumas vezes de forma dura, mas a gente gosta porque nós sabemos que Ele quer nos alinhar. Eles sabiam disso, eles não largavam Jesus por nada, mas agora Jesus vai embora. E diz que é melhor que Ele vá. Então, de fato, o que Jesus está fazendo, queridos, Ele está ressaltando aqui o valor do Espírito Santo. O valor dessa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Que os discípulos naquele momento não entenderam, mas quando nós vemos a vida desses camaradas, logo depois que Jesus foi embora, e eles receberam o Espírito Santo, porque a Bíblia deixa muito claro, dentro do plano macro de Deus, Jesus deixou o lugar vago no céu, porque era o Pai, a Bíblia diz Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando Jesus voltou e assumiu o seu lugar, a Bíblia fala que Ele assentou-se à direita de Deus. Quando Jesus foi entronizado nos céus, o Espírito Santo foi liberado para ser entronizado na terra. E nós vemos o que aconteceu com a igreja. Nós vemos o que aconteceu com aquele povo que precisava de referência, precisava de espelho, precisava de palavras de afirmação, precisava de um lugar a que pertencer. Nós vemos a qualidade da igreja primitiva que se tornou modelo para nós até hoje. Qual que era o segredo daquela igreja, irmãos? Qual era o segredo? É aquilo que Jesus tinha relatado para eles e ressaltado, a pessoa do Espírito Santo. E Jesus dá algumas dicas aqui, nesse mesmo capítulo, a respeito de quem era o Espírito Santo. Ele diz aqui no versículo, deixa eu achar aqui, versículo 13. Jesus diz assim: tenho muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará por toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Queridos, eles não tinham, a igreja primitiva não tinha a Bíblia. Muitas vezes nós não paramos para pensar nisso. Eles não tinham a Bíblia. Os judeus ainda tinham um certo acesso ao Velho Testamento, mas não acesso de manusear, de ter na mão. Lembrando que eram pergaminhos que estavam lá, e que eram lidos na sinagoga, uma vez por semana. O judeu mesmo, quando ele era educado desde pequeno, ele conhecia, ele decorava a Bíblia. Mas lembremos que a igreja se espalhou rapidamente, e a igreja chegou, por exemplo, em Antioquia, onde ninguém tinha nenhuma referência judaica, e o cristianismo chegou lá. Tanto que causou um burburinho na época, porque eles ficaram assim, mas como que eles podem ser cristãos se eles não conhecem a Torá? Eles não conhecem a lei, eles não conhecem todas as histórias que hoje nós temos o privilégio de conhecer. Nós temos a Bíblia toda nas nossas mãos, né? Desde criança a gente aprende a história da Arca de Noé, a gente aprende a história de Davi, assim por diante, mas os gentios, eles não tinham nada de nada, e os judeus ficaram preocupados. Como que essa igreja vai sobreviver assim? Nós temos que trazê-los para eles entenderem todas as nossas raízes, e depois eles serem igreja. E gerou uma discussão, lá em Atos capítulo 15, fala sobre o concílio de Jerusalém, que foi uma discussão em torno disso. E aí, chegaram à conclusão de que não precisavam eles se tornarem judeus, eles conhecerem profundamente a Bíblia. Mas o que falou? Que eles tinham que se abster da imoralidade sexual, das carnes sacrificadas a ídolos, de coisas bem básicas. Mas como que uma igreja sobreviveria sem conhecer profundamente? Eu não estou aqui despregando o que a Márcia pregou, né? Que ela falou tanto sobre o valor da palavra de Deus, mas eu quero ressaltar um ponto importante, porque a Bíblia, de fato, ela é a palavra de Deus, mas ela, muitas vezes, ela é corrompida, e ela é mal interpretada, porque a gente olha, a Márcia falou sobre o relativismo. Muitas vezes o relativismo, ele tem raízes na própria Bíblia. As pessoas com o coração corrompido, elas começam a extrair da Bíblia princípios para reafirmar a sua vida, tanto que nós temos cada coisa. Isso já está acontecendo no Brasil, mas alguns anos atrás, nós estávamos nos Estados Unidos,
numa região dos Estados Unidos, e eu fiquei tão chocado que a gente passava na estrada e via muitas igrejas evangélicas, não foram poucas, não foram várias igrejas evangélicas, que declaradamente eles tinham bandeira, chamada bandeira homossexual na igreja, para dizer, nós não condenamos o homossexual, e aqui o homossexual, e a gente também não condena, mas eles não condenam inclusive a prática, e pastores homossexuais, aquela coisa toda. Mas se você for conversar com esses caras, a mente foi corrompida, mas usando a própria Bíblia, a própria palavra de Deus. Só que Jesus está dizendo aqui o seguinte: quando o Espírito da verdade vier, Ele vai levar vocês a terem um encontro com a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus. Aquelas igrejas que não tinham nada da palavra de Deus, qual era a preocupação? Qual era a preocupação dos discípulos com essa igreja? Não precisa abrir, mas eu só vou contar aqui a história. Quando a igreja de Éfeso foi fundada, está lá em Atos capítulo 19, eu gosto demais dessa história, porque a igreja estava se espalhando para muitos lugares, e Paulo possivelmente ouviu notícia de que um grupo de irmãos, de discípulos, estavam em Éfeso, e Paulo foi para Éfeso. Só que chegando lá, e essa é a minha interpretação, a Bíblia não fala exatamente isso, mas vocês vão entender, eu creio que vocês vão concordar comigo. Paulo chegando em Éfeso, talvez antes de encontrar com esses discípulos, ele deu uma volta na cidade. Éfeso naquela época era um centro econômico muito forte na Ásia, era um centro referência religiosa. A deusa Diana tinha como sede o templo de adoração, era lá em Éfeso. Éfeso era uma cidade de muitos intelectuais, de pessoas estudiosas. Éfeso tinha um poder econômico muito grande, mas Éfeso era um lugar de bruxaria, feitiçaria, de prostituição no nível altíssimo. Nós tivemos alguns anos atrás, a cidade de Éfeso, que fica hoje na Turquia, né? Fica na Turquia, nós fomos conhecer as ruínas lá e tudo mais, e essa questão da prostituição era uma coisa tão forte lá, que tinha as bibliotecas, que eram os lugares onde os intelectuais ficavam o dia inteiro estudando, só que por baixo das bibliotecas tinham túneis que eles recebiam as prostitutas lá dentro. Então era um lugar extremamente corrompido, porque onde tem idolatria, com certeza está muito associado à miséria moral, à prostituição, e Éfeso não era diferente. E Paulo chegou em Éfeso e viu esse climão assim. Ele falou, mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui. Por que ele achava que tinha alguma coisa errada? Porque se a gente for olhar todo o contexto da igreja, no início, o lugar onde a igreja chegava, por exemplo, Antioquia, que passou a ser referência para nós, inclusive, foi a primeira igreja não judia que foi fundada. Essa igreja foi fundada por leigos. A Bíblia diz que em Atos 8, por causa da perseguição que sobreveio a Estevão, a igreja foi espalhada, e a Bíblia fala, Atos 8:1 diz isso, é muito interessante esse texto, fala assim, todos, exceto os apóstolos, foram espalhados por muitos lugares, então foram até Antioquia, os apóstolos não. Então eram cristãos normais, que foram espalhados, e esses cristãos normais, fundaram uma igreja, e chegou notícia aos apóstolos, falou, Pedro, Tiago, está acontecendo um avivamento lá em Antioquia, gente se convertendo, e mais, é uma coisa que eu não sei se é boa ou ruim, mas muitos não judeus estão se convertendo. Eles ficaram meio assustados, como pode? Quem é o apóstolo que está lá? Não tem nenhum apóstolo, era o povo, é o povo. Aí o que eles fizeram? Manda Barnabé, para ver o que está acontecendo lá. A Bíblia diz isso, Atos 11, Barnabé chegando lá, ele vendo o poder de Deus e a graça, ele encorajou os irmãos a continuarem. Ele foi, buscou Saulo, trouxe para Antioquia, e eles ficaram mais 2 anos lá. Antioquia foi o berço do movimento missionário na época. Foi de lá de Antioquia que saíram equipes missionárias que plantaram igreja em muitos lugares, mas uma igreja que nasceu com leigos. Paulo sabia disso, que onde chegavam discípulos, por exemplo, Tessalônica, Paulo e Silas chegaram lá e foram recebidos de forma rústica e dramática pelos líderes religiosos na época, dizendo o seguinte,
Vocês que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. Mas eram 2. Como assim? Como assim? Porque a base religiosa na época estava sendo abalada pelo crescimento da igreja. Uma igreja que não tinha um exemplar da Bíblia. Mas eles valorizavam o que Jesus deu para eles. O maior presente, o Espírito Santo. Quando Paulo chegou, voltando para Efésios, para a cidade de Éfeso, quando Paulo chegou lá, tinham 12 discípulos. Ele deve ter pensado, bom, eu vou para Éfeso porque é um centro importante, porque Paulo ia para as grandes cidades, ele plantava igrejas nas grandes cidades, formava liderança, e de lá ele atingia todas as outras cidades, todas as outras regiões. Ele falou, eu vou para Éfeso, já tem 12 discípulos lá, então eu vou chegar lá e vou fortalecer esses irmãos e nós vamos bombar lá. Só que ele chegou, viu tudo quieto, Diana sendo adorada, nada acontecendo. Ele falou, tem alguma coisa errada. E tudo isso que eu estou dizendo, eu sei pelo seguinte, que Paulo se reuniu, está lá em Atos 19, a partir do versículo 1. Paulo reuniu os irmãos, os 12, e ele fez uma pergunta para eles. Nessa pergunta que Paulo fez, estava embutido esse princípio que eu quero valorizar aqui. A pergunta de Paulo para eles foi o seguinte, quantas células vocês têm? Não foi. Como que está a reunião de discipulado? Está acontecendo? Não foi. Imagine Paulo como supervisor de igreja, né? Vai chegar lá, e aí os cultos, como está bombando, tem muita gente nos cultos? Não, ele não perguntou isso. O que Paulo perguntou então? A pergunta dele foi, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Qual foi a resposta deles? Nós nem ao menos sabemos quem é o Espírito Santo. Aí Paulo falou, eu sabia, eu imaginei. Já imaginava que isso estava acontecendo em Éfeso. Porque se tivesse o Espírito Santo de Deus, que desceu com um propósito, o Espírito Santo não veio para cá porque estava chato no céu, falou, quero mudar um pouco de ares, eu vou lá para a terra. Quero ter uma aventura diferente, está muito monótono aqui o céu, eu vou lá para a terra. Estou meio enjoado aqui dos mesmos cânticos, eu vou... Não foi não. O Espírito Santo veio com um propósito. Jesus disse isso. Ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele veio para nos guiar em toda a verdade, trazer revelação, conectar o céu na terra. O Espírito Santo veio para ser a manifestação do poder de Deus, porque nós vemos o que Jesus mais pregava, Jesus pregava o reino de Deus. A gente fala muito hoje de evangelho, de evangelizar, e não é errado, mas o que ele pregava era o reino de Deus. Ele falava, é chegada a vós o reino de Deus. E essa linguagem eles entendiam porque eles estavam debaixo do jugo romano. E como que Roma implantou o seu reino na cidade deles? Naquela época, praticamente toda a Europa e parte da Ásia era dominado por Roma. Como que Roma? Ele chegou lá, bateu palma na porta da cidade e disse, rei, sai aí porque eu estou chegando e agora o César vai dominar essa cidade. Foi assim que foi implantado o Império Romano? Como foi implantado o Império Romano? Poder. Quem tinha mais poder é que implantava o reino. Aí Jesus vem dizendo o seguinte, eu vim para implantar o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. É por isso que todos os lugares que Jesus passava, ele manifestava o poder de Deus. Porque o poder precede a manifestação do reino. Agora, o que 12 discípulos iam fazer numa cidade infestada de demônios, de idolatria, de prostituição, de feitiçaria? O Espírito Santo veio com essa missão. Só que o Espírito Santo não age sozinho. E aqui está a maravilha de tudo onde a gente entra. O Espírito Santo ele não veio para operar e falou, espera aí que eu vou fazer. Não, ele não faz nada a não ser através de nós. Ele não faria nada em Éfeso se aqueles 12 discípulos não clamassem para ser cheios dele. Se ele não fosse valorizado. Mas o que Paulo fez? Então vocês não conhecem o Espírito Santo? Então vamos começar do início. E a Bíblia fala que ele pregou o evangelho para eles. Eles foram batizados. E depois Paulo orou e eles foram cheios do Espírito Santo. E aí a gente conhece o restante da história.
da cidade de Éfeso. Os maiores milagres que a Bíblia registra na vida de Paulo aconteceram exatamente em Éfeso. Em Éfeso, os lenços de Paulo eram colocados sobre os enfermos, eles eram curados. Em Éfeso, que Diana, o império de Diana foi abalado, porque até as estátuas de Diana, que os artífices tinham um sindicato, imagina, a economia da cidade foi abalada, porque tinha um sindicato lá que cuidava, que comandava, defendia os artífices, os empresários que construíam imagens de Diana, eles foram à falência, porque ninguém comprava mais. Os livros de magia negra, a Bíblia fala que fizeram uma pilha em praça pública e queimaram. Mas tudo isso porque de onde vem esse poder? A manifestação do Espírito Santo de Deus. O que Jesus deixou para nós como referência? Qual é o nosso espelho? Qual é o nosso espelho? Todos nós, eu arrisco dizer aqui, sem exceção, fazemos parte, talvez num nível diferente, mas desse segundo grupo. Possivelmente crescemos numa família com afeto, com disciplina, com amor, talvez alguns exageros de alguma forma ou de outra, mas sobrevivemos e estamos aqui. E nós somos resultados disso. Mas eu digo isso a respeito de vocês, que eu estou falando de mim mesmo. Eu preciso de reafirmação. Eu passei a minha fase da adolescência, a juventude, procurando a minha turma. Procurando os caras legais que iam me reafirmar. Eu passei a minha vida assim. E mesmo na fase adulta, você vê a pastor, eu sou pastor e tudo mais, mas eu preciso. Só que essa carência, essa necessidade, a minha esposa não tem capacidade de suprir todas essas minhas carências. É aqui que nascem muitos casamentos dentro da igreja, mal direcionados. Porque as pessoas vão para os seus casamentos, muitos jovens vão para os seus casamentos, buscando a solução dessa crise interior e colocando a expectativa em alguém. E esse alguém também vai colocar a expectativa nesse outro. E vai ser um casamento de sanguessuga. Essa que é a grande verdade. Como diz o Craig Hill, fala sobre isso, que é a pulguinha que está querendo um cachorrão bem peludo. E de repente ela olha o cachorrão e fala, uau, esse é o meu lugar. Só que o cachorrão que ela está vendo lá, também é uma pulguinha, que olha para ela e fala, uau, esse é o meu lugar. E os dois vão para o altar felizes. E saem de lá frustrados. Porque é uma pulga tentando sugar outra pulga. Quem pode suprir? Quem pode ser o espelho? Quem pode ser o trilho? Quem pode ser a referência? Quem tem essa função? Só tem um. É o Espírito Santo. Eu digo para vocês, Jesus disse para os discípulos, é melhor para vocês que eu vá. Em outras palavras, Jesus está dizendo, ele vai ser melhor para vocês do que eu. Por quê? Porque os próprios discípulos, essa carência de afirmação, de pertencer era tão grande. A Bíblia relata essa história que até meio engraçada, da mãe dos filhos de Zebedeu, virem lá para Jesus, a mãe de Tiago e João, e falar, permita que um dos meus filhos sente à sua direita e um à sua esquerda. Aquilo era o espelho do coração daqueles caras. Nem Jesus podia suprir a expectativa e a necessidade deles, porque Jesus era um só para se dividir em muitos. Agora o Espírito Santo, eu não sei para você, mas eu tenho o Espírito Santo como se ele fosse só meu. Não preciso dividir com ninguém. Posso fechar a porta do meu quarto e começar a conversar com ele. Eu não sei se ele está conversando, não estou nem pensando se ele está conversando com outros, mas ali ele é só meu. Ele responde todas as minhas inquietações. Eu digo para você, quando a gente valoriza, a gente aprende a valorizar essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Eu estou dizendo isso como experiência pessoal, nem sempre foi assim na minha vida e nem sempre é assim. Mas quando eu entro para o meu tempo de oração, de fato valorizando a pessoa do Espírito Santo, não o tempo em si, não a regra de tirar um tempo sozinho com Deus,
mas a fome da presença dEle, de interação com Ele, é incrível, irmãos. A gente sai desse lugar se sentindo invencível. Não tem o que te derruba. Não importa os elogios, não importa os xingamentos, não importa a rejeição, não importam as barreiras, não importa nada. A pessoa do Espírito Santo é mais do que o suficiente. E Jesus está dizendo isso, Ele vai poder estar com cada um de vocês, mas Ele não só estará com vocês, como eu estou, Jesus disse, mas Ele estará em vocês. Irmãos, isso é incrível. Isso é incrível. É diferente, o Espírito Santo é diferente da rede de Wi-Fi, por exemplo. De repente tem uma rede de Wi-Fi aqui, todo mundo acessa, então todo mundo está conectado e usufruindo da mesma fonte, da mesma coisa. Só que a gente sabe que a capacidade diminui, porque muita gente acessando, o Espírito Santo não. Pode acessar. E quando nós entramos nesse nível de busca, de intimidade, fatalmente, aquilo que é o sonho e o propósito de Deus, nós vamos começar a incorporar isso. Se nós estamos numa cidade como essa, a cidade de Palmas, e eu sei que vocês são pessoas que valorizam o Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo, e vocês vão concordar comigo, é impossível estar numa cidade como essa, cheio do Espírito Santo, e não sonhar com a transformação inteira dessa cidade. É impossível. É impossível não sonhar com o crescimento do reino de Deus, porque Jesus disse isso, vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Foi profetizado na Bíblia por tantas vezes, assim como as águas cobrem o mar, o conhecimento da minha glória há de encher a terra. Esse é o sonho de Deus, embutido no Espírito Santo. Quando nós recebemos isso, nós paramos de viver para nós mesmos, de pensar somente no que eu vou comer amanhã, como vai ser o meu dia de amanhã. As preocupações dessa vida, as ansiedades que geram angústia e medo. Nós vivemos hoje, nunca na história da humanidade, está muito evidente isso, nunca teve nível tão alto de depressão, de suicídio. Suicídio de cristãos, inclusive, suicídio de pastores até. No Japão, nós moramos 4 anos lá, e era quase impossível você encontrar uma pessoa naquela nação que não esteja passando, ou esteja envolvido com pessoas passando por depressão. É muito alto o nível de depressão lá. Nós vemos uma sociedade assim. Por causa da ansiedade, do medo, o medo de perder, o medo de não ter, isso vai gerando uma angústia e vai gerando uma depressão. Agora, quando nós temos relacionamento íntimo com o Espírito Santo, irmãos, nós temos tantos exemplos na Bíblia, um deles é o apóstolo Paulo. Um cara que era o grande apóstolo Paulo, mas ninguém sofreu tanto quanto ele. Mas a pessoa do Espírito Santo, que ele valorizava tanto, esse poder que ele carregava dentro dele, o fazia se tornar invencível. Não dava para derrubar aquele homem. Mas o segredo era um só, o Espírito Santo de Deus. E como eu disse, é uma mensagem muito simples, mas eu me deparei com uma verdade, que esse princípio é um princípio muito esquecido nos nossos dias. Eu digo isso como líder, na minha própria vida. Não foram muitas as vezes, no passado, que eu pregava a respeito do Espírito Santo. Hoje, quase todas as vezes que eu vou pregar, eu tenho que lutar comigo mesmo se eu tiver que ministrar um outro tema, porque para mim a solução da nossa vida, a solução dessa geração que está se levantando é essa intimidade com o Espírito Santo, é conhecer o coração de Deus através do Espírito Santo, porque Ele vai nos guiar por toda a verdade, Ele é o poder de Deus, Ele é a manifestação da presença de Deus. Se a rainha de Sabá ficou fora de si, como a Bíblia diz, por gastar algumas horinhas ali com Salomão, e Salomão tinha uma pitadinha da sabedoria, e o levou a escrever boa parte do livro de Provérbios. E Provérbios tem lá, começa o livro de Provérbios, a sabedoria clamando e chamando, fala, já armei o banquete, já preparei o banquete, venham os jovens.
Agora nós temos essa própria sabedoria dentro de nós, que é a pessoa do Espírito Santo. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar uma geração de jovens se levantando assim, cheios do Espírito Santo, vão revolucionar o mundo, vão assombrar o mundo, e isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Eu vejo isso já acontecendo aqui. Eu vejo isso acontecendo em São Paulo. Eu vejo acontecendo no Japão. Eu vejo acontecendo na minha casa, pela graça e misericórdia de Deus. Eu gosto de, sempre digo isso, que muitas vezes eu prefiro colocar, por exemplo, o Mateus, meu filho, para pregar, do que a mim. Porque a palavra dele às vezes tem mais impacto do que a minha palavra. Porque um cara de 52 anos, as pessoas esperam alguma coisa, já bateu bastante a cabeça, deve ter aprendido alguma coisa, tem alguma coisa boa para falar. Mas um menino de 22, 23 anos, as pessoas, na média, vêm por aí, os caras são cabeça oca. Só estão dando trabalho para os pais. Não tem sonhos, não tem planos. Só estão aí curtindo a vida. Só estão, na verdade, sendo conduzidos pelos prazeres. Mas quando um jovem desse se levanta, cheio da sabedoria de Deus, vai acontecer, e vai acontecer na nossa era, o que aconteceu lá na Babilônia, quando Daniel foi para aquele lugar. Que ele abalou reinos e reis, por causa da sabedoria de Deus na vida dele. Chegou a hora, queridos, de uma geração poderosa se levantar, uma geração que vai ser o espelho da glória de Deus. E isso está, o segredo está na pessoa do Espírito Santo. Vamos ficar em pé, queridos, por favor. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero corresponder aqui com aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Esse momento agora é um momento muito profético. O Espírito Santo está nos convidando para um envolvimento muito forte, muito pessoal com Ele. Não é só a questão do batismo com o Espírito Santo. Para mim, na minha experiência pessoal, o batismo com o Espírito Santo, para mim, tem se tornado um alvo quase que diário. Não é só uma experiência que eu tive lá no passado, porque batismo é imersão em algo. Então, o Espírito Santo, Ele é essa pessoa que nós podemos nos emergir nele. Nós podemos mergulhar no Espírito Santo. E eu sinto o Espírito Santo dizendo que hoje o ambiente está preparado para isso. Se você tem sede, se você quiser, como Jesus diz lá em João 7, aquele que tem, a Bíblia fala que ele gritou no último dia da grande festa: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu quero fazer esse clamor aqui. Se você tem sede, eu quero que você saia do seu lugar e você venha aqui na frente. Mas você venha para ter a sua experiência particular. Não venha para só esperar uma oração de alguém. Mas venha para ter o seu encontro com Ele. Venha para ser um marco na sua vida. Venha para que esse dia...